Universo Diverso, com Luciana Neri. Professor Cláudio Félix, o senhor falou aqui sobre a questão das pedagogias não críticas, que são as pedagogias mais tradicionais, mais corriqueiras, onde existe a transmissão de conteúdos como principal norte, diferente das pedagogias críticas. Exatamente, Luciano. O mundo não se transforma por meio de uma atividade só, né? Então, hoje você costuma dizer assim, para a gente solucionar os problemas do mundo, vamos mexer só na política. E dizer que político nenhum presta, que nada na vida presta, porque os políticos não prestam. Outros vão dizer, não, é porque falta mais punição da justiça. Então, nós vamos pegar e botar a lei mais dura, diminuir a idade penal das pessoas e tal. E pena outros vão dizer, não, pena de morte, essa coisa toda. Outros vão dizer, não, a sociedade vai mudar se tiver escola para todo mundo e tal. As pedagogias críticas, elas não pensam dessa forma. Uma pedagogia histórico-crítica, uma pedagogia defendida por grupos do MST, por exemplo, que tem sua pedagogia própria. O que é que esse pessoal diz? Diz o seguinte, para a gente fazer o entendimento da realidade e da mudança do mundo, a gente precisa da escola, claro, que sem ela a gente não tem acesso ao conhecimento que a gente não tem, né, que a gente não acessa no nosso dia a dia. Então, por exemplo, é difícil a gente aprender matemática sozinho, aprender a escrever sozinho, é muito difícil. A gente aprende a contar, quem trabalha no comércio sabe fazer conta de cabeça, as pessoas mais antigas faziam isso. Mas as pedagogias críticas, ela diz o seguinte, olha, para a gente pensar a transformação do mundo, a gente tem que mexer na forma de trabalho, a gente tem que mexer na economia, a gente tem que mexer na política, a gente tem que mexer na justiça, e para isso a gente tem que entender como é que o mundo funciona e como é que essas instituições funcionam para a gente mudar a realidade. Então, esse é um elemento importante, porque às vezes é colocado na escola que as coisas são assim porque elas são assim mesmo e não adianta mexer muito porque não vai mudar. É ilusão, é utopia a gente querer transformar as coisas. Então, acho que isso é importante a gente pensar quando está falando em educar criticamente uma pessoa. Uma coisa que é muito senso comum também, professor, é dizer que basta colocar a escola integral. Ela vai acabar com a criminalidade, que ela vai acabar com a violência, que a escola em tempo integral é a solução para todos os problemas. As pedagogias críticas, elas não vão muito por essa linha, né? A pedagogia crítica, você já viu aqueles desenhos de pontinho que a gente sai ligando um ponto para o outro e depois forma um desenho? Sim. É mais ou menos assim, a sociedade ela se apresenta para a gente como esses pontinhos e as pedagogias críticas, as teorias críticas, elas tentam juntar isso para a gente entender o desenho no todo. Eu pediria que o ouvinte fizesse essa imagem, de juntar os pontos para entender o todo, juntar os pontos para entender o desenho que a gente está estudando. A formação crítica é uma formação, eu vou falar um nome bem difícil, mas é fácil de entender, é uma formação omnilateral. Omnilateral significa uma formação de todos os lados do ser humano. O lado intelectual, o lado afetivo, o lado político, que é muito importante, porque nada na vida a gente faz sem essa discussão política, mas a política na pedagogia crítica é no sentido da gente ajudar as pessoas a se organizarem, a pensarem a realidade e agirem coletivamente, pensando, sobretudo, na mudança mais profunda da sociedade. Então, acho que a ideia da pedagogia crítica é essa, a defesa da escola, porque, como eu já falei, sem a escola a gente não tem acesso aos conhecimentos que fazem com que a nossa cabeça se desenvolva, que o nosso sentimento, por exemplo, se a gente não escuta música, se não aprende arte, se a gente não aprende línguas, nosso modo de ver o mundo ele fica pequenininho, porque o nosso cérebro ele é bem diferente de outros animais. Como se ele fosse somando as coisas e esse acúmulo de coisas vai ajudando a gente a refletir. Ou seja, um tipo de educação que leva em conta outras partes da vida que não só os conteúdos escolares.